pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins, deste componente, e nesta aula nós vamos estudar o seguinte objeto de conhecimento. Vamos conversar então sobre apreciação e réplica, ou seja, vamos, a partir de um tema que nós estamos tratando, a elaborar e estruturar uma resposta, uma possível resposta, tá bom? Detalhando isso, nós vamos então observar a questão das informações, ideias e ou argumentos. Vamos observar também algo que a gente chama de hierarquização das proposições, ou seja, em um parágrafo, qual é a ideia, qual é a proposição que é a principal e qual é a ideia que é secundária, tá bom? O que é mais importante em um parágrafo e o que é secundário dentro desse mesmo parágrafo, tá bom? Vamos conversar sobre pistas linguísticas, ideias centrais e periféricas e, nesse sentido, a questão de produzir resumo, enfim, de se expressar sobre um tema a partir da observação de pistas linguísticas, ok, pessoal? Então, tendo esse objeto e esse detalhamento em mente, vem para a aula comigo! Então, pessoal, observamos que nós estamos neste processo de comentar a respeito da questão do direito e da criança e do adolescente, correto? Nós já fizemos isso em algumas aulas, comentamos algumas passagens do ECA e analisamos o texto da lei que fala sobre os direitos e os deveres da criança e do adolescente, fala a respeito das responsabilidades e coloca a criança como um ser que precisa ser protegido por todos, correto? Então, nós estamos comentando, estamos apreciando essa temática a partir do texto legal, do texto da própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, correto? Então, tendo isso em mente, nós vamos então relembrar algumas coisas relacionadas à questão dos textos, tá bom? Então, a gente já estudou aqui em outras aulas, até de outras unidades, que existem grupos de textos que servem ao objetivo de expor conceitos ou opiniões sobre variados assuntos, não é? Então, assim como existem textos que servem para contar histórias, textos que servem para emocionar, existem textos que servem para exposição de conceito e também de opiniões sobre um assunto, ok? E esses textos são expositivos e dissertativos, tá? A gente já falou aqui em uma aula lá do começo desse módulo sobre tipos textuais e lá naquela aula comentamos sobre a questão do texto de exposição e da dissertação. Para refrescar a memória, é importante então dizer que esses textos têm, em linhas gerais, o objetivo de expor conceitos e opiniões sobre um assunto qualquer, tá bom? E aí, nesses tipos textuais, a maneira como o parágrafo é constituído é muito importante. Então, olha só, chamando a atenção para essa informação. Em textos que têm esse objetivo, essa função de expor um conceito ou de defender uma opinião, a maneira como eu organizo as ideias em um parágrafo é importante. Por quê? Porque é necessário que esse parágrafo traga de maneira clara qual é a informação que eu quero passar ou qual é a informação que eu quero defender. E aí, a partir dessa clara informação, eu vou desdobrando outras ideias, eu vou acrescentando algumas outras informações. Então, por isso que aquela ideia do que é principal no parágrafo e do que é secundário é importante. A gente vai, então, aprender a ler isso, aprender a interpretar esse processo, tá bom, pessoal? Então, na próxima cartela, a gente tem, então, o nosso tema. O tema que a gente vem desenvolvendo ao longo de algumas aulas desse módulo é direitos da criança. A gente tem conversado sobre isso,
observado, lido leis a esse respeito, não é? Então, os direitos da criança estão bem evidentes e bem presentes aqui nas nossas aulas de língua portuguesa, ok? E aí a professora de vocês elaborou um parágrafo sobre esse tema, que diz o seguinte: crianças são indivíduos que devem ser protegidos e cujos direitos devem ser preservados. Em primeiro lugar, porque todo cidadão, independente da idade, deve ter os seus direitos socialmente respeitados. Em segundo lugar, porque elas são seres em formação e ainda não desenvolveram inteiramente as noções de certo e errado, assim como têm capacidade de autodefesa reduzida. Em terceiro lugar, porque elas são o nosso futuro. Dito de outro modo, bem educá-las e protegê-las significa gerar uma próxima geração melhor preparada para desenvolver a nossa sociedade. Então, eu posso dizer que esse parágrafo aqui fala sobre o tema direitos das crianças? Sim, o tema foi atendido, o tema está correto. E qual é a principal informação, qual é a ideia geral a partir das quais as outras foram desenvolvidas? Olhem só o que diz essa nossa primeira frase desse parágrafo. Crianças são indivíduos que devem ser protegidos e cujos direitos devem ser preservados. Essa é a ideia principal desse parágrafo. É sobre isso que esse parágrafo vai falar. E aí, tudo o que vem após é um desenvolvimento dessa ideia geral. Notem que ele vai, a todo momento, hierarquizando, ou seja, dizendo o porquê que as crianças devem ser protegidas, porquê que as crianças devem ter os seus direitos preservados. Ele vai trazendo vários motivos e colocando esses motivos numa certa ordenação. Então, ele fala em primeiro lugar, ele fala em segundo lugar e depois em terceiro lugar. Essa é a estrutura desse parágrafo. Notem também que ele utiliza uma conjunçãozinha de explicação. Por quê? Esse porquê aqui, junto, sem acento, ele deve ser usado sempre para explicar alguma coisa. Então, ele utiliza esse porquê várias vezes. Porquê, porquê e porquê. Ou seja, ele está explicando exatamente aquela ideia principal. As crianças são indivíduos que devem ser protegidos e cujos direitos devem ser preservados. Então, gente, em geral, em parágrafos, vamos dizer assim, padrão, em parágrafos, vamos dizer assim, que tem uma estrutura padrão na qual a gente deve se espelhar, a ideia principal é justamente essa que vem primeiro. Então, a gente escreve a ideia principal sobre o tema logo na primeira frase. E depois, a partir dessa ideia principal, a gente vai inserindo as outras que são secundárias, tá bom? Então, já coloca isso na mente. Sempre que eu for escrever um parágrafo, eu vou colocar a minha ideia principal sobre o tema logo na primeira frase. Depois, eu sigo o meu parágrafo, objetivando desenvolver essa ideia principal, trazendo informações secundárias. De novo, é importante lembrar que aqui a gente está falando de texto que fala sobre informação e opinião sobre um tema. Não estou aqui tratando de músicas, de poemas ou ainda de narrações, tá bom? Esse modelo de parágrafo que nós estamos interpretando aqui tem um objetivo, que é trazer informação ou expor uma opinião sobre o tema, tá bom? Então, dito isso, é interessante que a ideia principal sobre esse tema seja logo a primeira frase do parágrafo. Depois eu coloco o ponto seguido e sigo desenvolvendo o meu parágrafo, tá bom, pessoal? Então, vamos avançar? Essa estruturação que eu já comentei com vocês aqui na cartela, a gente organizou para vocês uma forma de um diagrama. Então, olhem só, esse mesmo parágrafo agora está aqui ao meu lado, com as ideias separadinhas. Ao centro, eu coloquei justamente a ideia central. E embora
A ideia central tem esse nome que faz a gente pensar em centro, mas a gente mostrou no parágrafo que ela é a primeira que aparece, ela é a central, ela é a principal, tá bom? Então, naquele parágrafo, essa ideia central é: crianças são indivíduos que devem ser protegidos e cujos direitos devem ser preservados. Essa é a ideia central, a ideia mais importante, a ideia principal desse meu parágrafo que fala sobre os direitos das crianças, ok? As demais ideias são secundárias, ou seja, são, vamos dizer assim, menos importantes no seguinte sentido, porque elas existem para desenvolver aquilo que a ideia central trouxe, né? Então, por isso que a gente chama de secundária, porque elas surgem a partir da principal, elas surgem a partir da central. Por isso que o nosso parágrafo, nosso diagrama aqui, trouxe essas setas. A partir da ideia central, as outras são desmembradas. Então, olha só o que diz a nossa primeira ideia secundária, ou seja, a primeira ideia que foi escrita para desenvolver o que a ideia central nos diz. A ideia central diz, lembrem-se, que as crianças devem ser protegidas, devem ter os seus direitos preservados. E o meu primeiro motivo para isso é porque todo cidadão, independente da idade, deve ter os seus direitos socialmente respeitados, né? Então, se a criança é um cidadão, uma cidadã, ela tem que ter os seus direitos preservados, né? Então, isso é o fundamental de tudo. Em uma organização social, todo cidadão tem direitos e deveres. E esses direitos devem ser respeitados, preservados. Então, por isso que a gente escreveu isso como a primeira ideia secundária. A primeira ideia que vai desenvolver a ideia central. Depois, a gente continuou desenvolvendo. Olhem aqui. Ideia secundária. Em segundo lugar, porque elas são seres em formação e ainda não sabem, né, não desenvolveram inteiramente as noções de certo e errado, assim como têm uma capacidade de autodefesa reduzida. Então, devemos respeitar e preservar a criança por isso aqui também. Porque as crianças estão se desenvolvendo ainda, estão formando ali a noção do que é certo e do que é errado, ainda estão aprendendo a construir esses julgamentos e também a questão da autodefesa. Uma criança ainda não consegue se autodefender tão bem quanto um adulto. Então, esses aspectos aqui reforçam aquilo que a ideia central disse, de que a criança deve ser protegida e respeitada quanto aos seus direitos. E, por fim, como última ideia, como a terceira ideia secundária, vamos dizer assim, a gente escreveu aqui, em terceiro lugar, porque elas são o nosso futuro. Dito de outro modo, bem educá-las e protegê-las significa gerar uma próxima geração melhor preparada para desenvolver a nossa sociedade. Então, é um pouco daquela ideia repetida, mas que é verdadeira, de que as crianças de hoje são o futuro da nossa sociedade. Então, a gente precisa preparar bem e proteger para que esse futuro seja um futuro bacana, para não gerar adultos que não sejam capazes de continuar o processo social. Então, notem que, olhando dessa forma, destrinchando o nosso parágrafo, fica mais fácil de entender como é que a gente vai organizar um parágrafo que tem uma opinião, uma informação para trazer. Eu tenho uma ideia principal e central e a partir dessa ideia principal ou central a gente vai desenvolver as outras. Olha que bacana. E aí, para ficar bem fixado na memória, a gente tem o conceito. O que é uma ideia central? Vamos lá então na cartela? A ideia central é a frase do parágrafo que apresenta a opinião sobre o tema, a informação principal sobre o tema, a opinião que eu quero defender sobre aquele tema. No caso aqui dessa aula, a gente está mostrando a questão dos direitos das crianças como tema, não é? Então, no meu parágrafo, a ideia principal é justamente a minha informação principal, a minha opinião. E qual foi a opinião? É que as crianças são seres que devem ser protegidos e ter os seus direitos respeitados. Esse é o principal, é essa a ideia que eu estou defendendo. Olha só outra informação sobre a ideia principal. Deve ser escrita de forma direta e objetiva. Ou seja,
deve ser escrita utilizando aquela linguagem que é denotativa, a linguagem comum, a linguagem da informação. Sem, nesse momento, já que são textos de opinião e informativos, vamos deixar de lado as metáforas, as comparações, as figuras de linguagem, tá bom, gente? Aqui a gente quer a linguagem mais direta e objetiva. E, normalmente, é a primeira frase do parágrafo. É sempre assim, professora? Não. Existem parágrafos que se constroem e se estruturam de outra maneira. Mas aqui, para o nosso aprendizado, para que a gente comece a desenvolver essa habilidade, vamos utilizar essa estrutura em que a ideia principal é a primeira do parágrafo, tá bom? E aí, na sequência, um conceito sobre ideias secundárias. Elas aparecem nas frases seguintes do parágrafo e servem para comentar, desenvolver e explicar a ideia principal. Então, fazer uma frase curta, direta e objetiva que exponha a minha opinião sobre o tema é, então, vamos dizer assim, o meu ponto de partida para construir um parágrafo. E aí, então, após essa primeira frase, que é a ideia principal e central, a minha opinião sobre o tema, aí eu vou, então, construindo as outras frases para compor o meu parágrafo, que vão desenvolver, explicar e comentar a ideia principal. Ok, pessoal? Então, tendo entendido isso, de que esse é o conceito de ideia principal e ideias secundárias, a gente precisa entender o seguinte também. Desde a nossa última aula, nós conversamos aqui sobre conexões, sobre coesão textual. Lembram-se disso? Pois bem, na próxima projeção a gente tem justamente a questão de conexão, de como construir essa conexão entre a ideia principal e as ideias secundárias do meu parágrafo. Pode passar então a nossa tela, por favor? Olhem que como as ideias secundárias e principais se conectam. Como é que a gente conecta, como é que a gente liga esse nosso processo? Então, olhem aqui. Através de elementos coesivos, nosso parágrafo de exemplo apresenta as seguintes conexões. Então, olhem só, na próxima tela, a gente tem justamente isso. Olhem aqui. Então, a nossa ideia principal, né, apareceu lá e essa ideia principal trazia aquela ideia, aquela opinião de que as crianças precisam ser respeitadas, precisam ser protegidas como seres sociais, correto? E aí, a partir dessa ideia principal, como é que eu liguei as ideias secundárias? Então, olhem só, a primeira ideia secundária veio com a seguinte conexão, em primeiro lugar. E essa conexão é utilizada para gerar o efeito de hierarquia ou organização. No caso aqui, eu quero mesmo organizar esse processo de informações, não é? Mas eu também poderia usar para hierarquizar, para mostrar que uma ideia é mais importante que a outra, e aí a próxima que vai vir está em segundo lugar de importância e assim por diante. Ok, pessoal? Então, a gente já sabe como utilizar essa conexão. E mais adiante, eu digo o porquê, né? Eu vou explicar. E aí, para explicar, eu uso o conectivo porquê junto e sem acento. Já começa a colocar isso em prática. Esse porquê aqui é um porquê que eu uso para explicar. Sempre que eu quiser explicar algo, é o porquê junto e sem acento, tá bom? E aí o parágrafo vai se seguindo. Olhem só, a segunda ideia secundária foi introduzida por em segundo lugar. Que assim como a expressão em primeiro lugar, serve para hierarquizar ou organizar informações. E aí depois veio o porquê explicativo e dentro dessa mesma ideia secundária eu tive ainda a expressão assim como. Essa expressão assim como, ela é uma expressão que serve para comparar e para comparar em aspecto de igualdade. Por exemplo, eu posso dizer que você é esperta assim como a sua irmã. Comparei você com a sua irmã e coloquei em nível de igualdade. Então, esse assim como nos serve a isso, tá? Para comparar elementos e colocá-los em nível de igualdade, tá bom? E, por fim, nesse mesmo parágrafo, a gente trouxe a terceira ideia secundária, né? A última ideia secundária ali, e introduzimos por em terceiro lugar. Que assim como, né, em primeiro lugar e segundo lugar,
é um conectivo, é uma expressão que serve para indicar hierarquização ou organização de ideias. Depois, dentro dessa terceira ideia, a gente viu o porquê de explicação e, por fim, essa expressão aqui, dito de outro modo. Essa expressão é muito utilizada para reformulação. E como assim reformulação, professora? Ora, eu digo uma frase talvez de uma forma muito técnica e aí logo na sequência eu uso a expressão dito de outro modo e explico. Vou utilizar para dar mais uma explicação, não é? Por exemplo, eu posso dizer assim, você é uma pessoa arrogante. Dito de outro modo, você é uma pessoa que só gosta de pensar nos seus próprios interesses, você não se preocupa com os outros. Notem que eu começo a explicar o que é essa arrogância e usei a expressão dito de outro modo para fazer esse processo de conexão. Ok, pessoal? Então, notem que aquela ideia, aquela história da coesão que a gente já comentou aqui, ela vai se fazer presente a todo momento. A todo momento eu preciso das conexões para ligar as partes do meu texto, para que a ideia principal e as ideias secundárias não sejam coisas separadas, elas precisam se juntar. E como é que a gente junta? Pelas conexões. Então vamos começar a empregar, vamos fazer esse esforço para começar a utilizar essas conexões. Notem que a gente colocou qual é a conexão e colocou a explicação, o uso de cada uma delas, tá bom, pessoal? Justamente para que a gente comece aos pouquinhos se familiarizar com esse processo aqui de observar como é que as ideias dentro de um texto, dentro de um parágrafo se juntam. Ok, pessoal? Mas a professora não parou de escrever sobre esse tema. Ela se empolgou, escreveu outro parágrafo. Então agora a gente tem justamente um outro parágrafo para observar sobre o tema que a gente já sabe qual é, que é o direito das crianças. Então na cartela, vamos lá, escrevendo outro parágrafo sobre o mesmo tema. Por outro lado, não se pode confundir respeito aos direitos infantis com excessiva permissividade. Isto é, os responsáveis pela criança devem educá-la. Por exemplo, as crianças precisam aprender desde cedo sobre organizar os próprios brinquedos, respeitar o espaço das outras pessoas e o valor da palavra não. Então notem que também nesse parágrafo a gente continua falando sobre os direitos infantis, os direitos da criança. E a criança tem direito a ser educada. A criança tem direito justamente a esse processo de ser, aos poucos, preparada para a vida em sociedade. Uma vida que é o tempo todo direcionada por regras, por limites, pela convivência com outras pessoas e assim por diante. Então, é necessário que os responsáveis ofereçam a essa criança a educação, né? Que é justamente esse processo de ir aprendendo a convivência em sociedade. Notem que a professora utilizou esse termo permissividade e como possivelmente pode ser um termo que poucas pessoas conhecem, permissividade é justamente permitir tudo nesse caso aí, excessiva permissividade, é permitir de maneira excessiva, exageradamente, que a criança pode fazer o que quiser, sem ir aos poucos ensinando os limites e as regras sociais. Então, por isso mesmo, ao utilizar esse termo, a professora utilizou essa expressão, isto é, que é uma expressão equivalente a uma outra que apareceu no outro parágrafo, né? Dito de outro modo. Ou seja, é uma expressão de reformulação, uma expressão que a gente usa para introduzir uma explicação, que é o que acontece no parágrafo. Os responsáveis pela criança devem educá-la, não é? Então, notem que nesse parágrafo aqui, a gente tem uma outra forma de organização. Porém, aquela ideia da ideia central e da ideia secundária vão continuar existindo, tá bom? Então, na nossa próxima tela, a gente tem justamente esse processo de mostrar para vocês que nesse parágrafo, mesmo sendo mais curto e falando sobre o mesmo tema, a gente tem aquela ideia do que é principal e do que é secundário. Vamos então observar? Olhem aqui, então, nesse segundo parágrafo, nossa ideia principal é
Por outro lado, não se pode confundir respeito aos direitos infantis com excessiva permissividade, isto é, os responsáveis pela criança devem educá-la. Essa é a ideia principal que a professora quer trazer como opinião dela, tá bom? Ela continua, sim, defendendo os direitos das crianças e por isso mesmo é que ela diz que os responsáveis precisam oferecer educação para a criança e não criar nessa criança a noção de que ela pode fazer tudo, não é? E aí, desenvolvendo essa ideia principal, a gente tem a secundária. Lembrando, a ideia secundária serve para explicar, desenvolver, para comentar a ideia principal. Então, olhem só o que diz a ideia secundária. Por exemplo, as crianças precisam aprender desde cedo sobre organizar os próprios brinquedos, respeitar o espaço das outras pessoas e o valor do não. Notem justamente esse processo dessa relação entre a ideia principal e a ideia secundária. O que foi que apareceu aqui? Na ideia secundária, foi utilizado o processo de exemplificação do que foi dito na ideia principal. Se na ideia principal defendeu-se que é necessário educar, oferecer limites, é necessário criar uma criança que tenha as noções do comportamento que devem ter em sociedade, então a ideia secundária foi escrita, foi estruturada de forma a quê? De forma a justamente exemplificar o que foi trazido na ideia principal. Tá certo, gente? E notem que, mais uma vez, existe uma relação. O meu parágrafo comenta o tema que foi proposto e a gente nota que existe, sim, um processo de exposição de uma opinião e um processo, feito em que a ideia secundária vai se relacionar com a ideia principal, tá bom? E, como a gente observou naquele primeiro parágrafo, aquele parágrafo mais longo, também é necessário sempre notar que as ideias do nosso parágrafo precisam estar conectadas. E como é que a gente faz a conexão? Por meio dos nossos processos de coesão. Então, olhem só, vamos trazer aqui nossa próxima tela, em que a gente vai justamente observar isso. Então, dentro da ideia principal, a gente observou essas conexões que estão aí. Foi dito, né, que era necessário, lá, desde o primeiro parágrafo, perceber e preservar os direitos das crianças. Mas é, às vezes, perigoso, porque tem pessoas que acham que preservar e defender e proteger as crianças é deixar que elas façam tudo e não educar. Não é isso. Por isso que começou-se o parágrafo já com uma conexão, que é por outro lado. Esse por outro lado é um tipo de conexão que pode estabelecer para nós um contraste, justamente uma outra visão sobre o mesmo tema, justamente porque nesse segundo parágrafo a professora quis o quê? Quis mostrar para vocês que defender e proteger as crianças é também educá-las, estabelecer limites e assim por diante, tá bom? E ir contra aquela ideia de que proteção é deixar fazer tudo. Não é assim. É necessário educar. Dentro dessa ideia principal do segundo parágrafo, o que a gente tem? Também a conexão isto é. Essa conexão isto é justamente a conexão da explicação, aquela conexão que a gente vai utilizar para explicar algo que foi dito anteriormente. Lembra que eu fiz com vocês, usei o termo permissividade, que pode ser um termo pouco conhecido pelas pessoas, então eu me explico a utilizar esse termo, tá bom? E como esse é um parágrafo mais curtinho, a gente observa a conexão da ideia principal com a ideia secundária. Como é que essa ideia secundária se conecta à principal? Justamente por utilizar esse conectivo aqui, por exemplo. O por exemplo é um conectivo, é uma conexão, é uma ideia que traz para nós uma exemplificação explicativa. Explicativa do quê? Do que foi dito anteriormente no nosso parágrafo. Então, vejam que, novamente, para que eu consiga construir o caminho da expressão da minha opinião, eu preciso, então, estar de olho exatamente no processo de conexão entre as partes do meu texto. Tenho que ter uma ideia principal,
que vai utilizar aquela linguagem direta, objetiva, não é? Que vai expressar a minha opinião sobre o tema e depois eu vou construir ideias secundárias. Mas para que essa ideia principal e as ideias secundárias não sejam coisas soltas, coisas aí que não se juntam, que parece que eu peguei um monte de pedaço de texto, juntei e coloquei na folha de papel, eu preciso usar o quê? As conexões. Eu preciso, então, observar o meu processo de conexão entre as partes do texto. E esse processo vai se dar justamente quando eu começo a entender essas expressões, essas palavrinhas que servem para juntar as partes do texto, dessas conexões, tá bom? Então, por isso que a gente evidenciou como o parágrafo foi escrito e, ao mesmo tempo, foi dizendo para que cada expressão dessa serve, tá bom, gente? Para que a gente possa, quando estiver diante de uma delas em um texto, saber o que elas querem significar, mas também começar a aprender a utilizá-las, tá bom, pessoal? E assim a gente consegue fazer o processo de apreciar um tema, conversar sobre um tema e, aos poucos, ir construindo opiniões e estabelecendo essas opiniões por meio de parágrafos bem estruturados com uma ideia que é principal, que vai expor a minha opinião, e ideias que são secundárias, ideias que desenvolvem, explicam a minha ideia principal, a minha opinião. Ok, pessoal?